Deus falar. Eu me lembro da palavra que está lá em 1 Samuel 3, 1:19. Eu não vou ler tudo, mas depois quem quiser pode estar lendo em casa. As crianças, desde criancinhas, as criancinhas estão lá na salinha, elas já conhecem a história de Samuel. E Deus estava chamando, Samuel, Samuel. Samuel ainda era novo, não tinha maturidade. E deixa eu abrir aqui, para compartilhar aqui, não toda a passagem, que está lá em 1 Samuel 3, vai do 1 até o 19. Quem quiser pode acompanhar, depois quem quiser pode estar lendo em casa. 1 Samuel 3. Eu estou em 2 Samuel, não fui achar. Estou falando certo e fui para o livro errado. Está ali no telão? Tá aqui. Ali está até do 1, né? Mas vem dizendo. E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Vou parar por aí. Então, naquele tempo, o povo não era comum. E vamos falar a verdade? Tem sido comum nos dias de hoje visões abertas, muitas revelações? Às vezes acontece até algumas profetadas, mas nem sempre acontecem visões de fato daquilo que o Senhor quer tratar. Então, naqueles dias não era diferente. E continuando, diz assim: e sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Vou dar uma pausa aí, pode deixar aí no 6. Pode deixar no 6. O que acontece? A visão de Eli estava se perdendo. Não só a visão espiritual, que não era revelada naquele tempo, mas a visão natural de Eli também estava acompanhando aquilo que o espírito dele estava vivendo. E por que eu digo que a visão natural dele acompanhava a visão espiritual daquela época? Porque ele tinha 2 filhos. E os filhos estavam numa tal forma que não agradava ao Senhor. A gente está falando aqui de relacionamentos. Mas eu acho que muito pior do que a visão era a audição de Eli, que estava prejudicada. Porque foi necessário que Samuel aparecesse para que Eli pudesse ouvir a voz do Senhor. Isso não quer dizer que uma criança, meu filho mesmo, ontem falou, né? Alexandre falou: vamos dormir. E aí eu brinquei só um negocinho com ele, né? Antes de dar a bênção para ele. Aí ele: mãe, não é hora de brincar, é hora de dormir. Me perdoe, meu filho, seu pai está certo. Aí era uma criança me repreendendo. Eu, se fosse cheia de mim, vou pedir perdão? Não. Mas meu filho nunca ia aprender o que é perdão se eu não souber pedir perdão. Isso é relacionamento. Eli, que a gente está tratando ali, ele não só estava perdendo a visão natural, mas também a audição. Porque foi necessário Samuel intervir. E nem assim, eu de verdade, se meu filho me chama direto de noite quando acorda para fazer xixi, já faz sozinho, 4 anos, mas desde os 3 anos ele já faz sozinho, mas ele me chama para dizer: acordei e estou aqui. Então, se ele me acorda e falando assim: mãe, você está me chamando? Não, meu filho, estou te chamando não, você vai dormir. É o natural do ser humano. Então a gente não vai ser tratar Eli, né, com muita ferro e fogo com isso. Mas pensem bem, pela experiência que Eli já tinha tido como sacerdote com Deus, ele poderia ter ouvido Deus sem que Samuel tivesse que entrar nessa interferência. Deus tem planos para Samuel e tudo mais, e poderiam ser cumpridos, mas não necessariamente para que ele repreendesse seus filhos, entendendo que isso já estava na palavra de Deus, ele já tinha um relacionamento com Deus. Nem sempre é necessário que outros sejam usados. E quando são usados, normalmente acontece muito comigo. O Senhor puxa minha orelha, me repreende, ou então me fala algo, e aí eu falo: Senhor, confirma, o Senhor me confirma na palavra,
Daqui a pouco vem um irmãozinho, uma irmãzinha e fala assim, essa semana aconteceu uma situação que tem muitas pessoas que falam assim, vai, avança, vai mais rápido. E o Senhor estava falando para mim, não, vai devagar, vai com calma. E todo mundo fala assim, não, mas talvez na situação é para ir, né? E eu entendendo de Deus que naquela situação era para eu ir bem devagar, ia exigir mais esforço de mim. E aí uma irmã, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que teve um sonho. E nesse sonho tinha um barco, e o barco era motor. E ela falou assim, eu posso com você nesse barco? Eu falava, pode vir, irmã. E aí, ao invés de eu ligar o motor, eu começava a remar. E ela falava assim, mas por que você está remando se o barco, né, tem motor? É só ligar o motor. Não, Deus quer que eu reme. E aí, na hora, eu associei aquilo que o Senhor tinha falado comigo. E ela disse que eu cheguei do outro lado, não cheguei cansada assim, embora eu tivesse feito bastante esforço. E do outro lado tinha coisas muito boas, mas enfim, não é um sonho aqui que eu quero tratar. O que eu quero tratar é que a gente tem que estar pronto para ouvir ao Senhor. E quando, talvez, Samuel chegasse para Eli, seria uma confirmação daquilo que o Senhor já tinha falado, mas não. Para Eli foi diferente, foi novo, porque diz assim, e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que, se chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Pode deixar no 10? Pode deixar no 10. E aí, a pergunta que eu faço para você, igreja, que o Senhor faz para mim. Será que se o Senhor nos chamar, a gente está pronto para dizer, assim como Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque tua serva ouve. Será que a gente tem buscado em Deus sensibilidade do Espírito Santo? Se não precisa ser um líder, não precisa ser um pastor, não. Mas se o teu amigo, se a tua amiga, se o teu colega, em Deus, falar assim, olha, a situação eu estou vendo que é Deus agindo. É melhor você ouvir o que Deus quer. É melhor você obedecer. Será que a gente está pronto para ouvir? Ou então, se quando alguém dá um toque na gente, a gente acha, é super crente. Já é o crentão, já é o santarrão. Nós temos que ter essa sensibilidade do Espírito Santo. E continuando aqui no 10 diz assim, então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Aí então disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que pode ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Deixa o 12, e aí a gente diz algo mais que o Senhor tem para tratar nessa questão. Quando o Senhor levanta um profeta, e hoje temos profetas aqui, amém? Amém. O Senhor tem nos levantado, e nem sempre, quando o Senhor fala com a gente, são coisas brandas e suaves de se ouvir. Samuel foi levantado ali, naquele momento, como profeta, quando o Senhor o chamou. E diz assim, no versículo 12, naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Prestem atenção. Tudo quanto eu estou falando na sua palavra, contra a sua casa, é isso que o texto está dizendo? Ou então o texto diz assim, naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto lhe falarei contra a sua casa? Não. O texto diz assim, naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado. Esse tenho falado dá uma dimensão de uma constância. O Senhor já está falando. O Senhor não esperou hoje para Gisele vir aqui para compartilhar com aquilo que o Senhor tem dito, para trazer uma novidade, porque nada do que eu estou falando é novidade aqui. Quantas vezes essas questões foram faladas talvez de outras formas, mas já foram faladas aqui.
E diz assim: começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Deixa no 13. E diz assim, vamos lá, aqui no 13. Julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade. O Senhor está falando que está julgando pelo pecado? Não. Pecado acontece acidentalmente. Iniquidade não. É um pecadinho de estimação. É aquela sujeira que a gente teve prazer de esconder debaixo do tapete para não ter trabalho. Quando o Senhor começou a ministrar isso aqui no meu coração, eu falei assim, seria tão bom se eu não tivesse como pastora, se eu não tivesse como liderança dessa igreja, porque isso eu falaria com menos peso. E eu confesso aos irmãos, quando o Senhor falou isso para mim, meu coração se constrangeu, porque eu não estou aqui à frente jogando indireta para ninguém. Mas o Senhor está com um carinho tão grande com essa igreja. E novamente Ele está nos alertando, estejam prontos para ouvir. Estejam prontos para ouvir. Para que toda iniquidade que tem se vivido aqui nesse lugar, todo o pecado de Acã, o pecado escondido, venha ser trago à luz. Nós tivemos aqui, domingos passados, falando sobre o que é andar na luz. Pastor Mauro, a Carla compartilharam muito bem o que é isso. Então o Senhor já tem falado. Ele não está falando agora. Não já falou através de vocês, pastores? Já falou através de Marcelo, já falou através do pastor Antônio. Tem falado nos grupos caseiros, temos líderes de grupos caseiros aí. Isso tem falado nos grupos? Então, irmãos, o que o Senhor está dando para a gente hoje, por isso que eu falei, não é uma mensagem de desencorajamento, pelo contrário, é para nos encorajar a tomarmos uma posição que Deus quer. E diz, e julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade, pecado de estimação, que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. E aí, é uma responsabilidade agora para a liderança. E por isso que eu não poderia deixar de compartilhar com os irmãos, porque se eu não compartilhasse com os irmãos, era eu no lugar de Eli. Porque quando um pai, uma mãe, toma ciência de uma atitude errada do filho e não repreende por comodismo, porque para mim seria muito mais fácil trazer uma outra palavra qualquer e que não precisasse entrar nesse mérito novamente de repreensão. Eu seria talvez muito melhor vista pela igreja, Talvez seria convidada para mais almoços. Aí podem me convidar, tá, gente? Para almoçar na casa de vocês. Não me importo com isso. Mas o que o Senhor quer é que a palavra dele seja praticada. E continuando aqui, no 14 diz: portanto jurarei a casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade. Novamente, iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Aí eu me coloquei um pouquinho como Samuel, porque eu temi compartilhar isso com os irmãos. Mas continuando, diz assim: então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não a encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas a que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. O último versículo que a gente vai ler diz assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então, irmãos, como eu falei, assim como Samuel temeu compartilhar isso com Eli, eu aqui me coloco nessa situação, temendo compartilhar essa palavra com os irmãos, mas entendendo que é necessário, como profetas do Senhor, nós repreendermos. É necessário, como discípulos do Senhor, não estou falando como pastor,
pastor aqui, estou falando como discípula do Senhor, nós fazermos aquilo que o Senhor ordena. O profeta nada mais é do que a voz de Deus aqui na terra. Se a gente tem recebido conhecimento à luz da palavra do Senhor, e a gente negligenciar isso, como diz a palavra, vai acontecer assim como ele disse: recaia sobre ti aquilo que você não repreendeu. Então às vezes a gente não entende, porque a gente não prospera na nossa família. Porque filhos, eu dou essa liberdade, claro que com todo respeito, mas dos meus filhos me exortarem, porque eu sei que com isso eu estou sendo moldada pelo Senhor. O oleiro, que é o nosso Deus, a gente pode remeter ao oleiro aqui na terra. E como que acontece o processo do oleiro aqui na terra? Para ele moldar um vaso, acontece que uma mão está por dentro do vaso. Pegar aqui, claro que isso daqui não é um vaso de barro, tá, irmãos? Mas digamos que seja. Uma mão está por fora, moldando o vaso, e a outra mão está por dentro. Então, à medida que o oleiro está moldando por dentro e por fora, o que acontece? Vai dando a forma que ele quer. Se tem só uma mão por fora, vai virar uma massa, um bololô de massa, e nada vai acontecer. Se a mão dele estiver só por dentro, vai ficar um buraco sem forma por fora. E quando a gente canta nos louvores, né? Tu és oleiro e eu vaso. A gente está dizendo que a gente permite que o Senhor nos trate por dentro e que Ele pode usar quem Ele quiser por fora. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E continuando, a gente falou, eu vou dar uma acelerada aqui, a gente falou sobre o pronto para ouvir. Mas no versículo a gente volta lá, para o texto base que está lá em 1 Tiago 1:19. Hebreus, Tiago. Vamos lá. Diz assim. Eu coloco ali. Muito eficiente. Muito obrigada. Diz assim. Não, ele não colocou. Está em Samuel. Eu fui mais rápido agora. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Na oração do Pai Nosso aí, um pouquinho antes, quando precede essa oração, a gente vai lá em Mateus 6, versículo 7. Tem como colocar aí para os irmãos verem? Eu gostaria que eles acompanhassem. Mateus 6, 7. Vem falando sobre as vãs repetições. Esse tardio para falar, para mim, é um desafio. Né? Quando a gente, esposa, está certa, tá cheia de convicção, né? Tá cheia de justiça, a gente está certa, e o Senhor fala assim: se cala. Minha carne às vezes chega a tremer. Mas literalmente, gente, não é só assim de falar, não, da boca para fora, não. Literalmente a carne treme, porque é a carne lutando contra o Espírito. No versículo 7 de Mateus 6 diz assim: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Gentios naquela época eram os ímpios. E a gente viu aqui desde o início que não é necessário a gente falar para que de fato a gente comunique algo. Então, entendendo isso, para orar, não necessariamente a gente fala. A gente pode estar orando em pensamento, as nossas atitudes demonstram aquilo que a gente quer diante de Deus. Mas sendo, Provérbios diz sobre a mulher rixosa, mas tem homens rixosos que sempre ficam na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla. E lembra que o Senhor corta aqui primeiro, né? Então as vãs repetições também não agradam ao Senhor, porque nunca vai ser pelo muito falar que vão ser ouvidos. Tem irmãos que oram 2, 3 horas, sei lá, tantas horas por dia. Glorifico a Deus pela vida desses irmãos, aqueles que têm oportunidade. Conheço mulheres de fé, conheci, outras já faleceram, que se dedicavam muitas horas de oração porque foram chamadas para aquilo. E digo, nós temos que ter o nosso tempo de oração. Mas se você não ora 1 hora, meia hora, não se culpe por isso. Viva aquilo que Deus tem te chamado para viver.
Agora, não adianta a gente querer uma responsabilidade. Não, tem que orar 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos por dia. E a gente falar os 5 minutos a mesma coisa. Transforma meu marido, transforma meus filhos. Eu não estou aguentando, Senhor, essa situação dentro da minha casa. E aí eu fico 5, 10, 15 minutos só chorando pela mesma coisa. Não é o muito falar. Eu sei que a palavra diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Mas é diferente quando a gente ora, crendo que o Senhor vai operar. Eu vou pedir hoje: Senhor, essa situação aqui está nas tuas mãos. Providencia, abre portas de emprego. Daqui a pouco eu posso orar de novo pela mesma situação, porque pedi, pedi, dar-se-vos-á. Mas a partir do momento que eu já entreguei a primeira vez nas mãos do Senhor, a segunda, a terceira, a quarta, eu já oro agradecendo: Senhor, eu te agradeço, porque na primeira vez que eu orei, eu sei que o Senhor me ouviu. Eu não estou vendo com os meus olhos, mas eu sei que o Senhor está providenciando. Na terceira vez que eu for orar, eu posso orar pela mesma causa, porque eu sei, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Mas eu não vou pedir chorando. Posso até chorar porque eu choro à toa, e tem outras pessoas que também choram à toa, mas não vão falar as mesmas coisas. Por quê? Se eu falo a mesma coisa, isso quer dizer que eu não sou madura o suficiente. O Asaf tem 1 aninho. Se ele fala mamã, papapá, e só sabe chorar, é porque ele não é maduro o suficiente para falar outras coisas. Se você está iniciando sua caminhada de fé, o Senhor vai entender que você ainda não tem maturidade. E é por isso que muitos ficam assim: por quê? Chegou na igreja agora, já recebeu? E eu estou tanto tempo... Irmãos, porque você já é para estar comendo feijoada e servindo a outros. Não é só para você estar comendo um alimento sólido. É para você comer e ainda servir a outros. É por isso que você pede e não recebe. Tá com vãs repetições? Agora a gente vai para o texto que está lá em Provérbios 12. Se puder colocar ali para mim, por favor. Provérbios 12, 19. A gente está dizendo ainda sobre ser tardio no falar. E essa passagem de Provérbios, ela diz o seguinte: quanto mais a gente fala, mais a gente tropeça. Quanto mais a gente fala, mais a gente peca. Então, quando a palavra do Senhor nos orienta, seja tardio no falar, como eu fui ministrado pelo Senhor em relação a isso? Porque, primeiro, a gente tem que estar pronto para ouvir. Segundo, a gente tem que segurar no falar. Diz assim: o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua... Peraí, é 12? 10, 19. Desculpa, falei 12, 19, né? 10, 19, Júlia. 10, Provérbios. 10, versículo 19. Diz assim: na multidão de palavras não falta... o que, igreja? Pecado. Na multidão de palavras não falta... Pecado. Mas o que modera os seus lábios é sábio. Tiago diz, né? Quem quer sabedoria, peça que o Senhor dá liberalmente. Mas o Senhor está te dando várias oportunidades de você ficar calado. E você não fica. E como é que a gente vai ser sábio se a gente não agarra as oportunidades que o Senhor nos dá? O Senhor está dando, a gente que não toma posse. Senhor, me dá sabedoria. Eu falo isso porque eu peço demais ao Senhor. Me dá sabedoria, me dá sabedoria. Mas eu vejo que todas as vezes que eu falei além da conta, eu perdi a oportunidade de ser sábia. Eu perdi a oportunidade de tomar posse daquilo que o Senhor tem para tratar comigo. E acelerando aqui, diz em Tiago 1,19, ser tardio para se irar. E a gente vai aqui para Efésios 4, versículo 26. Efésios 4, versículo 26. Diz assim: irai-vos e não pequeis. Vamos lá, gente, vamos só acordar um pouquinho. Sei que quando a gente trata desse assunto, o Espírito Santo vai constrangendo, vai confrontando a gente, mas isso, ele está gerando vida. Né? Como se tivesse uma ferida dentro de nós, e ele está aí, ó, esfoliando, para que novas células venham, para que a gente
comece aquilo que estava morto, aquilo que estava necrosando dentro de você agora, pode estar doendo com essa palavra, mas eu tenho certeza que à medida que você tomar posse dela, células novas vão ser restauradas e aquela ferida não vai ficar necrosada em você não. Essa ferida que o inimigo veio e colocou na tua vida, desse relacionamento ruim, dessa mornidão, ou então dessa apatia dentro do teu lar, o Senhor vai trazer o renovo dentro da tua casa. Glória a Deus. O Senhor, Ele quer muito mais. Depois, no final, se vocês puderem, pessoal do louvor, cantar, novamente, cantar não, ministrar. Cantar a gente canta lá, né, debaixo do chuveiro, mas aqui vocês vão ministrar essa igreja. Mais que palavras, minha vida, eu quero entregar. Que o Senhor está aqui, é para nos purificar. Purificar o nosso coração, purificar a nossa alma, purificar o nosso entendimento. Para que a gente viva da maneira que o Senhor quer. Porque como é que essa igreja vai ser forte se eu não tiver uma família fortificada no Senhor? Como é que a gente vai querer ver a glória de Deus aqui se a gente não busca, não atrai a glória de Deus para dentro da nossa casa, do nosso lar? Como é que a gente vai querer ter bons relacionamentos aqui? Ah, essa igreja só tem fofoca, essa igreja só tem disse-me-disse, não posso falar nada. Mas como é que está dentro da tua casa? Será que está tão diferente assim? Homens, vou olhar bem aqui para os homens. Como é que tem sido a sua comunicação dentro de casa? Ah, eu fico calado para não dar confusão. Alexandre citou vários exemplos aqui, semana passada. Então é só pensar aí na mensagem de semana passada, não vou estar detalhando aqui. Mas esse silêncio desafia, né? Não é um silêncio para trazer paz. É um silêncio que desafia a sua mulher. Então comunique-se, lembrando, a comunicação não é aquilo que você está demonstrando, é aquilo que os outros estão entendendo. E para a gente desfrutar do melhor do Senhor, ele colocou aqui em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Irar é pecado, irmãos? Irar é pecado, gente? Não. Mas as consequências dessa ira podem gerar o pecado? Sim. Então, se a palavra do Senhor diz para nós fugirmos da aparência do mal, a ira, ela pode vir. Venha, normal. Se não vem, vocês podem procurar um médico, tá? Eu fico aqui até amanhã. Se tem alguém aqui que não se ira por qualquer coisa, né? Ah, nada, tira. Marca aqui um tempo comigo para que eu seja ministrado por você. Porque é normal, é natural do ser humano ter momentos de ira. Mas o que o Senhor está trazendo para nós é, seja tardio no irar. Porque se você for um tal de um pavio curto, você não tem como prosperar. Essa ira, para quem é pavio curto, eu falo isso porque muito tempo eu fui rotulada como isso, mas eu não tomei posse dessa palavra e mato o leão todos os dias, para que eu não viva irada. E quando a pessoa que tem pavio curto se ira a todo momento, pode analisar, normalmente ela peca. Agora, se você é tardio por irar, se você busca o Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, mansidão, domínio próprio, temperança. Se você tem buscado isso, não é que você não vai se irar. Mas quando a ira vir, juntamente, sempre vem o escape que o Senhor dá. O Espírito Santo sempre está com escape lá para você. E se você toma posse desse escape, aquela ira vai abrandando. E você não vai deixar para o dia seguinte aquilo que você tem que resolver hoje. Como diz a palavra do Senhor. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Porque aquilo que você abafou, ficou quieto, não comunicou ao outro como você estava se sentindo, vai gerar no outro dia algo muito pior do que quando aconteceu. É como se fosse uma queimadura. A pessoa foi lá, se queimou e não se tratou. E aí deixou para o dia seguinte, aquilo dali só tende a infeccionar. Se não houver esse processo que o Senhor está fazendo em nós hoje,
quer desfolhar, despregar, para que novas células venham, vai acontecer isso. A gente ira, a gente peca, porque a gente não comunica, não diz como a gente se sente. E eu ia falar isso agora. Deixa para o dia seguinte, pode passar o próximo, eu ia pedir mesmo. E a gente dá lugar ao diabo. Casais têm dormido separados, porque brigaram, e deixa para o dia seguinte. E quando fala dar lugar ao diabo, irmãos, eu digo que é no sentido literal da coisa. Quando você não dorme, esposa, do lado do seu marido, eu não estou profetizando não, tá? É fato, ora, pede a Deus que você vai ver isso. É o capeta que está lá do lado dele e outro do teu lado. Não pensa que é só do lado dele não, porque fez coisa errada não. Está no teu também, porque deu lugar. Quando tem situações, eu sei que entre pais e filhos, que os filhos entristecem tanto os pais, que os pais não conseguem nem verbalizar algo com os filhos, ou os filhos com os pais. Mas quando a gente deixa essa ira brotar em nós e deixar para o dia seguinte, pode ter certeza que você está abrindo uma brecha enorme. Uma brecha não, você abre um rombo enorme para que o diabo adentre ali. E a gente vai para o versículo 20 de 1 Tiago, que a gente está lendo. O 19 diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O 20 diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A gente acha que a nossa ira vai resolver alguma coisa. Mas se a justiça de Deus não tem acontecido na tua vida, pode ter certeza. Você pode estar colocando a tua ira como teu Deus. E o nosso Deus, todo soberano, não entra com a justiça dele na tua vida. Porque a ira tem falado mais alto. Você está mais pronto para ouvir a ira do que para ouvir o teu Deus. E continuando no versículo 21, diz: portanto, depois despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. A salvação, ela vem pela graça. É um favor imerecido. Agora, o nosso processo de libertação, a palavra do Senhor tem sido implantada aqui a cada domingo, a cada grupo caseiro, a cada vez que a gente medita na palavra, ouve um louvor, é ministrado através de um louvor, simplesmente para que a nossa alma, que são os nossos sentimentos, são as nossas emoções, essa ira, como diz aqui, para que nós sejamos salvos, e salvos de nós mesmos, dos nossos desejos malignos, porque todos nós, se não formos pelo Senhor, pelo Espírito Santo, não desfrutaremos de nada, porque nós não merecemos. Mas quando nós entendemos isso e tomamos posse dessa palavra, o Senhor vem nos salvar da nossa alma, como está aqui no versículo 21. E o 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. A gente vai para o 25, porque diz aqui é como espelho, aquele que ouve e não pratica. Mas o 25, para a gente finalizar, porque o horário está avançado, diz assim, vou ler juntamente, vou pedir para que vocês leiam juntamente comigo, tá? O 25. Aquele, porém, que atenta... Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Em outras versões diz, vai ser feliz em tudo o que fizer. Você quer ser feliz? Quer ter tua família feliz? Eu vou pedir para que você feche seus olhos agora. O louvor, se puder estar ministrando aqui, a gente não vai pedir para que ninguém venha à frente, porque eu tenho certeza que o Senhor já tratou com cada um aqui. Mas feche os seus olhos agora e começa a falar com teu Deus.
o diabo ele precisa que você verbalize ou que você haja, para que ele entenda que aquele dardo que ele lançou sobre a tua mente, que aquele sofisma que ele lançou sobre você, foi aceito. Mas Deus, ele é onisciente e ele sabe daquilo que você está pensando. E eu tenho certeza que ninguém adentrou aqui esse lugar com o intento de destruir famílias. Eu tenho certeza que ninguém veio aqui nesse lugar com a intenção de acabar com a sua própria vida. Até mesmo aquelas pessoas que tentam o suicídio, eles não querem acabar com a sua própria vida. Eles querem acabar com o problema que eles estão vivendo, tentam e não conseguem resolver. Mas a boa notícia é que o Senhor tratou conosco hoje. E Ele já tem falado aos nossos corações. Estejam prontos para ouvir. O Senhor está falando a cada um. Eu sei que é difícil querer falar, principalmente quando vocês estão certos, e se calar. O Senhor está tratando aqui com a gente. Não se irem por qualquer coisa. E quando a ira vir, clamem a mim. E para finalizar, tem esse versículo que a gente acabou de ler agora, todos juntos, que diz, versículo 25, o finalzinho dele: mas aquele que é operoso, praticante, esse será bem-aventurado, esse será feliz no que realizar. Comecem a praticar a palavra, por mais difícil que você seja para você, por mais difícil que isso seja para mim. Vamos nos esforçar. Eu não estou falando isso para a gente ir para o céu ou não. É muito mais do que isso. O Senhor não quer garantir só a vida eterna para nós. O que o Senhor está falando é: eu tenho tantas coisas boas para vocês, meus filhos. Eu tenho tanta bênção para essa igreja. Porque vocês têm omitido? Porque vocês têm negligenciado? O Senhor já disse que quer trazer um novo tempo. Mas será que vai necessitar vir uma outra geração, a geração de Samuel? Seja hoje a tua oração que não passe de você. Maldições que têm se passado de pais para filhos dos filhos.